Lo que vamos a estudiar hoy E o que vamos estudar hoje es uno de los estudios revisados del Ministerio Creciendo en Gracia. é dos estudos revisados do Ministério Crescendo em Graça. Yo quiero instar a los pastores del ministerio Eu quero instar aos pastores do ministério que también den estos estudios, estos matetes en sus iglesias, que também deem esses estudos, esses matetes em suas igrejas. porque siempre hay gente nueva que llega a la iglesia Porque é sempre pessoas novas que chegam na igreja y aún los que llevamos tiempo se nos afirma el corazón. e até nós, que temos mais tempo, isso nos firma o coração. Así que todos tienen la hojita. Então, todos têm a folhinha? ¿Alguien? Alguém faltou? ¿Quién no tiene hoja? Quem Levántela. não tem? Bien, en lo que traen las copias, Bem, enquanto as cópias não chegam, yo quiero darle gracias a Dios eu quero dar graças a Deus por la vida del pastor Pedro Keller pela vida do pastor Pedro Kelly y su familia. e a sua família. Porque si él no estuviera aquí, Porque se ele não estivesse aqui, yo no puedo hablarte, eu não poderia te falar, porque yo no sé portugués. porque eu não sei português. Por ahora, Por enquanto, yo recibo el don de lengua. eu recebo o dom de línguas. Yo recibo que falo en portugués. Eu recebo que eu falo em português. Pero Pedro es mi voz ahora, Pedro es mi voz. Porém, Pedro é minha voz. Muchas gracias, Pedro. Muitas graças. Pedro es mucha ayuda. Él me tiene que acompañar a todos lados, al banco, al restaurante, al supermercado. Ele tem que me acompanhar em todos os lugares, no banco, restaurante, supermercado. Bien, parece que tuvieron que salir fuera a sacar copias. Parece que tiveram que ir tirar as cópias fora. Pero para ahorrar tiempo vamos a comenzar. Porém, para ganhar tempo, vamos começar. Saque un papel para que tome nota. Pegue aí um papel para que você possa tomar nota. Yo quiero invitar a los pastores que estén mañana a las 2 de la tarde. Eu quero convidar os pastores que estejam amanhã às 2 da tarde. Es bien importante lo que yo les voy a hablar. É muito importante o que eu vou falar-lhes. Y la iglesia en pleno a las 4 de la tarde. E a igreja toda às 4 da tarde. Bien, el estudio que toca hoy Bem, o estudo que nos cabe hoje se llama Santa Cena o Pascua Judía. se chama Santa Ceia ou Páscoa Judaica. Este es uno de los rudimentos más fuertes del mundo. Este é dos rudimentos mais fortes do mundo. Le llaman el sacramento, Chamam isso de sacramento, el santo sacramento. o santo sacramento. Las personas cuando hablan de la cena As pessoas, quando se fala da ceia, es algo muy solemne. é algo muito solene. Y hay muchas personas E há muitas pessoas que reciben lo que nosotros enseñamos. que recebem o que nós ensinamos. Reciben la predestinación, Recebem a predestinação, reciben la enseñanza de la salvación eterna, recebem o ensino da salvação eterna, las dos simientes, as duas sementes, la preexistencia, a pré-existência, la deidad de Cristo, a deidade de Cristo, la prosperidad. a prosperidade. Pero cuando se habla de los rudimentos de la cena, Porém, quando se fala dos rudimentos da ceia, ahí les da miedo. aí lhes dá medo. Pero vamos a ver bíblicamente lo que era la Pascua. Porém, hoje vamos ver biblicamente o que era a Páscoa. Porque eso que la iglesia llama la cena o la hostia, Porque isso que a igreja chama de ceia ou hóstia Eucaristía, ou eucaristia, eso es una fiesta judía, la Pascua. isso é uma festa judaica, a Páscoa. Y vamos a ver desde su origen. E vamos ver isso desde a sua origem. Dice la primera parte, la Pascua era una fiesta judía. Diz a primeira parte, a Páscoa é uma festa judaica. Diga conmigo, la Pascua era una fiesta judía. Diga comigo, a Páscoa é uma festa judaica. Vamos a ver las evidencias. Vamos ver as evidências. 3 versos. 3 versos. Éxodo 12. Êxodo 12. No quiero estar mucho tiempo en el antiguo pacto porque no me gusta. Eu não quero ficar muito tempo no antigo pacto porque eu não gosto. Éxodo. Levítico. Levítico. Pero hay que ver dónde comenzó el rudimento. Porém, é necessário ver onde começou o rudimento. Tú sabes que Dios mismo se cansó de la ley. Você sabe que Deus mesmo se cansou da lei? Él la dio,
Ele a deu. Y después de mucho tiempo dijo, estoy fastidiado de la ley. E depois de muito tempo ele disse: estou cansado da lei. No aguanto más la ley. Não aguento mais a lei. No aguanto más los ayunos y las convocaciones. Não aguento mais os jejuns e as convocações. Ni las fiestas, no las soporto. Nem as festas, não as suporto mais. Yo tampoco. E eu tampouco. Éxodo 12:21. Êxodo 12, 21. ¿Lo tienes? Encontraram? Dice así. Diz assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. ¿Sacrificar qué? Sacrificar o quê? La Pascua. A Páscoa. La Pascua era una fiesta judía A Páscoa é uma festa judaica en conmemoración em comemoração de la liberación de Egipto del pueblo de Israel. da liberação do Egito, do povo de Israel. Y eso lo hicieron los judíos por años y por años, E isso os judeus fizeram durante anos e anos, por generación en generación. de gerações em gerações. Entonces vamos al verso 27. Então vamos ao verso 27. Dice, Diz: então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. eso era la Pascua. Isso era a Páscoa. El pueblo se reunía O povo se reunia para conmemorar esa salida de Israel, de Egipto. para comemorar essa saída de Israel do Egito. Era una fiesta judía. É uma festa judaica. Diga, la Pascua. Diga, a Páscoa. ¿Estamos claros hasta aquí? Estamos claros até aqui? Que la Pascua era una fiesta judía Que a Páscoa era uma festa judaica en conmemoración de la salida de Egipto, em comemoração da saída do Egito, y Moisés la celebraba. e Moisés a celebrava. Mira el verso 43. Olha o verso 43, que diz: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Dice, ningún extranjero podía comer de esa fiesta, de esa Pascua. Disse que nenhum estrangeiro poderia comer dessa festa, Solo dessa Páscoa. solo los judíos. Só os judeus. Ningún gentil. Nenhum gentio. Solo los judíos. Só os judeus. Era una fiesta judía. É uma festa judaica. ¿Cuántos son judíos? Quantos são judeus? En carne. Em carne. ¿Cuántos son gentiles en carne? Quantos são gentios em carne? Usted no podía comer de esa Pascua Você não poderia comer esta Páscoa, porque era una fiesta para los judíos. porque é uma festa para os judeus. Ahora, vamos a la segunda parte. Agora vamos à segunda parte. Jesús y sus discípulos participaron de esa Pascua judía. Jesus e seus discípulos participaram desta Páscoa judaica. Vamos a ver evidencias bíblicas donde Jesús, como judío, participó de eso. Vamos ver evidência bíblica em que Jesus, como judeu, participou disso. Porque hay personas que dicen, ¿cómo ustedes dicen que la cena es un rudimento si Jesús comió cena? Porque há pessoas que dizem: como vocês dizem que a ceia é um rudimento se Jesus comeu a ceia? Claro que Jesús comió la cena si era judío. Claro que Jesus comeu a ceia se ele era judeu. Él tenía que comer la Pascua porque era judío. Ele teria que comer a Páscoa porque ele era judeu. Vamos a ver las evidencias. Vamos ver as evidências. Mateo 26. Mateus 26. Vamos al Evangelio de Mateo. Vamos ao Evangelho de Mateus. Vamos al libro Vamos ao livro histórico de Mateo. histórico de Mateus. Está bien, eso era para ver si estaban despiertos. Está bem, isso é para ver se vocês estão acordados. Mateo 26, Mateus 26, verso 17 verso 17 y 18. e 18. Dice así: Diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? ¿Aló? Alô? ¿Dónde quiere que preparemos a comer qué? Onde quer que preparemos a comer o quê? ¿Por qué preguntaron dónde van a comer la Pascua? Por que eles perguntaram aonde você vai comer a Páscoa? Porque era una fiesta, una tradición, una costumbre comer la Pascua. Porque era uma festa, uma tradição, um costume comer a Páscoa. Y como estaban con Jesús,
E como eles estavam com Jesus, y llegó esa época del año, e chegou aquela época do ano, le dijeron, maestro, ¿dónde vamos a comer la Pascua? lhe disseram: mestre, onde vamos comer a Páscoa? Porque era una costumbre judía. Porque era um costume judaico. Verso 18. Verso 18. E ele disse: ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. En tu casa celebraré ¿qué? Em tua casa celebrarei o quê? La Pascua. A Páscoa. Jesús comió la Pascua con sus discípulos. Jesus comeu a Páscoa com os seus discípulos. ¿Cuántos recuerdan la foto de Jesús en la mesa con los 12 discípulos? Quantos se lembram da foto de Jesus na mesa com seus 12 discípulos? Comiendo la Pascua. Comendo a Páscoa. La última Pascua. A última Páscoa. La última cena. A última ceia. Pero la iglesia ha continuado con esa fiesta. Porém, a igreja continuou com essa festa. Y la iglesia lleva a los gentiles a comer la Pascua. E a igreja leva os gentios a comer a Páscoa. Esa Pascua era símbolo de Cristo. Essa Páscoa era símbolo de Cristo. Una vez llega Cristo, Uma vez Cristo chega, la fiesta termina. a festa termina. La fiesta de la Pascua termina. A festa da Páscoa termina. Porque ahora tenemos a Cristo. Porque agora temos a Cristo. Vamos a ver otra evidencia en la historia. Vamos ver outra evidência na história. Marcos 14, Marcos 14, verso 12. verso 12. Comparta con el que tiene al lado suyo si no tiene Biblia. Compartilhe com aquele que está do teu lado se ele não tem Bíblia. Dice así: E diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? ¿Para comer qué? Para comer o quê? La Pascua. A Páscoa? Lo mismo que leímos allá con Moisés, que Moisés celebró la Pascua. O mesmo que lemos lá atrás com Moisés, que Moisés celebrou a Páscoa. Jesús no modificó la Pascua. Jesus não modificou a Páscoa. Él tenía que ser fiel a la ley. Ele tinha que ser fiel à lei. Él no podía alterar la ley. Ele não poderia alterar a lei. Él vino no a abrogar, sino a cumplir. Ele veio não a abrogar, senão a cumprir. Por eso Jesús comió la Pascua. Por isso Jesus comeu a Páscoa. Vamos a ver otra evidencia en Lucas, Vamos ver outra evidência em Lucas, capítulo 22, capítulo 22, verso 7 al 9. verso 7 ao 9. Dice así: Diz assim: chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Otra evidencia de que Jesús con sus discípulos participaron de la Pascua. Outra evidência de que Jesus com os seus discípulos participaram da Páscoa. Ahora pon mucha atención. Agora preste muita atenção. Cristianismo no es hacer lo que Jesús hizo. Cristianismo não é fazer o que Jesus fez. La gente se ha creído que el cristianismo es imitar a Jesús de Nazaret. As pessoas creem que cristianismo é imitar a Jesus de Nazaré. Y como Jesús comió la Pascua, E como Jesus comeu a Páscoa, pues las iglesias comen la Pascua. as igrejas então comem a Páscoa. Modifican un poquito, Modificam um pouquinho, usan un pancito pequeño. usam um pãozinho pequeno. La Pascua era una fiesta grande, A Páscoa era uma festa grande, pero como estamos más modernos, mas como nós estamos mais modernos, nuevo milenio, novo milênio, pancito pequeño basta. pãozinho pequenininho basta. Un poquito de jugo Um pouquinho de suco, o un poquito de vino ou um pouquinho de vinho, y comen la cena. e comem a ceia. Porque Jesús la comió. Porque Jesus a comeu. Y todo aquel que lo hace, E todo aquele que faz: oh, yo soy un seguidor de Cristo. oh, eu sou um seguidor de Cristo. Cristianismo no es hacer lo que Jesús hizo. Cristianismo não é fazer o que Jesus fez. Cristianismo es que lo que Cristo hizo, Cristianismo é que o que Cristo fez, yo no lo tengo que hacer. eu não tenho que fazer. Porque Él me justificó Porque Ele me justificou por su obra. por sua obra. Cristianismo no es hacer lo que Jesús hizo. Cristianismo não é fazer o que Jesus fez. Cristianismo es creer en lo que Jesús hizo. Cristianismo é crer no que Jesus fez.
¿Tú sabes cómo es el cristianismo? Você sabe como é o cristianismo? Al revés de los cristianos. Ao contrário dos cristãos. Eso es cristianismo. Isso é cristianismo. El cristianismo de hoy no es cristianismo. O cristianismo de hoje não é cristianismo. Eso es judaísmo. Isso é judaísmo. Porque Pablo dijo, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque Paulo disse, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. El cristianismo es dejar los rudimentos, O cristianismo é deixar os rudimentos no cumplir los rudimentos. e não cumprir os rudimentos. Todo aquel que cumple y celebra esta fiesta de la Pascua Todo aquele que cumpre e celebra esta festa da Páscoa no está en el cristianismo, não está no cristianismo. no es cristiano. Não é cristão. Es un creyente judaizante, É um crente judaizante. porque eso era la Pascua. Porque isso era Páscoa. ¿Cuántos están entendiendo? Quantos estão entendendo? La fiesta era símbolo de A Cristo. festa era símbolo de Cristo. Pero una vez llega Cristo, no hay que seguir con la fiesta. Porém, uma vez que tenha chegado Cristo, tem que se seguir com a festa. No tienes que seguir con el símbolo. Não tem que seguir com o símbolo. Yo estoy casado con mi esposa, Eu estou casado com a minha esposa. felizmente casado con mi esposa. Felizmente casado com a minha esposa. Imagínate que yo estando con ella, Imagine você que eu estando com ela tengo una foto de ella. e tenho uma foto dela. Ay, cómo te amo. Ah, como eu te amo. Y la tengo aquí al ladito. E eu tenho aqui do meu lado. Ay, si pudiera tenerte y darte un beso. Ah, se eu pudesse te dar um beijo. Cómo te amo. Como eu te amo. ¿Cómo se sentiría mi esposa? Como se sentiria a minha esposa? Si ella no está, Se ela não está, entonces la foto me ayuda, então a foto me ajuda, porque no la tengo a ella. porque eu não tenho a ela. Pero si ella está conmigo, Porém, se ela está comigo, yo no necesito la foto, eu não preciso da foto, porque la tengo a ella. porque eu tenho a ela. La Pascua A Páscoa era una sombra de Cristo. é uma sombra de Cristo. Cristo llegó, Cristo chegou. no hace falta más sombra. Não faz falta mais a sombra. Ahora vamos al Evangelio. Agora vamos ao Evangelho. Primera carta a los Corintios. Primeira carta aos Coríntios. Yo no dije primera carta de los Corintios, Eu não disse primeira carta dos Coríntios, porque los Corintios no escribieron. porque os Coríntios não escreveram. Es primera carta a. É primeira carta a. Pablo le escribió a los Corintios. Paulo escreveu aos Coríntios. Capítulo 5, Capítulo 5, verso 7. verso 7. ¿Lo tiene? Encontraram? Dice así: Diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Aló. Alô? ¿Cristo es qué? Cristo é o quê? ¿El pan es tu Pascua? O pão, ¿El cordero es tu Pascua? o cordeiro é a tua Páscoa? ¿Las hierbas amargas son tu Pascua? As ervas amargas são a tua Páscoa? Nuestra Pascua es Cristo, Nossa Páscoa é Cristo, ya sacrificado por nosotros. já sacrificado por nós. Eso lo que significa es que como ya Cristo fue sacrificado, É isso que significa aí que já como Cristo já foi crucificado, Él es tu Pascua. Ele é a tua No Páscoa. necesitas continuar con el pan y el vino, Não precisa continuar com o pão e o vinho, porque ya Cristo fue sacrificado. porque Cristo já foi sacrificado. Dice el verso 8: Diz o verso 8: Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. esa es la fiesta nuestra. Essa é a nossa festa. Una fiesta en la mente, en la conciencia. Uma festa na mente, na consciência. Una fiesta en el espíritu. Uma festa em espírito. No una fiesta en la carne. Não uma festa na carne.
Dominus Deus. Dominus Deus. No es una fiesta física, Não é uma festa física. no es material, no se toca. Não é material, não se toca. Es de sinceridad, de limpia conciencia, É de de verdad. sinceridade, de limpa consciência, de verdade. Es en la mente, en el espíritu. É na mente, no espírito. Porque en el espíritu es que tú estás unido con Cristo. Porque é no espírito você está unido com Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Aquele Él. que se une ao Senhor, um espírito é com Ele. Amém. Canto. Tú eres un espíritu. Você é um espírito. Tú no eres carne. Você não é carne. Y la Pascua se come con la carne. E a Páscoa se come com a carne. Se celebra en la carne. Se celebra na carne. Tú no eres carne. Você não é carne. Tú eres un espíritu justo hecho perfecto. Você é um espírito justo feito perfeito. La congregación de los dioses. A congregação dos deuses. Si usted va a una iglesia, Se você vai a uma igreja, o una sinagoga, perdón, ou perdão, a uma sinagoga, porque todo lugar que practican la Pascua es una sinagoga. porque todo lugar que pratica a Páscoa é uma sinagoga. La iglesia no come Pascua. A igreja não come a Páscoa. La iglesia no celebra esta fiesta. A igreja não celebra esta festa. La iglesia ya está completa en A Cristo. igreja já está completa em Cristo. Pero si usted va a una sinagoga Porém, se você vai a uma sinagoga y la persona que está parada e a pessoa que está ali parada lo invita a participar de la Pascua, te convida a participar da Páscoa, está pisoteando la sangre de Jesucristo. está pisoteando o sangue de Jesus Cristo. Está teniendo por inmunda la sangre del nuevo pacto. Está tendo por imundo o sangue do novo pacto. Le está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Está fazendo afronta ao Espírito da graça. Para ese pastor, Para esse pastor, Cristo no ha resucitado. Cristo não ressuscitou. Todavía está en sus pecados. Ainda está em seus pecados. Su predicación es vana. Sua pregação é vã. Su fe es vana. A sua fé é vã. Porque Cristo ya ha resucitado. Porque Cristo já ressuscitou. Y si Él resucitó, E se Ele ressuscitou, los rudimentos se acabaron. os rudimentos acabaram. La Pascua terminó. A Páscoa terminou. Porque en Él estamos completos. Porque nele estamos completos. Vamos a ver otra evidencia bíblica. Vamos ver outra evidência bíblica. Hebreos capítulo 9, Hebreus, capítulo 9, verso 10. verso 10. Dice así: Diz assim: consistindo somente em manjares e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. ¿Aló? Alô? La Pascua, ¿qué era? A Páscoa, o que era? Una ablución de la carne. Uma ablução para a carne. Comida, Comida, bebida. bebida. Dice, eso estaba hasta el tiempo de reformar las cosas. Diz, isso estava até o tempo de reformar as coisas. Cuando Cristo murió y resucitó, Quando Cristo morreu e ressuscitou, quedó reformado. ficou reformado. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque o fim da lei é Cristo. El fin de la Pascua es Cristo. O fim da Páscoa é Cristo. El fin del bautismo en agua es Cristo. O fim do batismo em água é Cristo. Mira el próximo verso. Olha o próximo verso. Mas vindo ¿quién? Mas vindo o quê? Cristo. Cristo. Estando ya Cristo, no hay que seguir con los rudimentos. Estando já Cristo, não é, tem que seguir com o rudimento. ¿Cómo tú crees que se siente Cristo Como você pensa que Cristo se sente? si Él está en ti Se Ele está em você y tú todavía continúas en la sombra? e você ainda continua na sombra. Como si Él no hubiera llegado. É como se Ele não tivesse chegado. Eso es hacerle afrenta al Espíritu de gracia. Isso é fazer afronta ao Espírito da graça. Eso es contristar al Espíritu. Isso é entristecer ao Espírito. Porque para servirle a Dios hay que hacerlo en el Espíritu. Porque para servir a Deus tem que se fazer no Espírito. No es con un vaso de agua, Não é como um copo d'água. no es con aceite en tu frente, Não é com azeite na tua frente. no es bañándote con un jabón especial. Não é te dando um banho com um sabão especial.
Le sirvo a Dios con la mente. Sirvo a Deus com a mente. Sirvo con la mente al Señor. Sirvo com a mente ao Senhor. No es con la carne. Não é com a carne. Antes era con la carne. Antes era com a carne. Ahora es con la mente. Agora é com a mente. Si tú vas a una iglesia que le sirve con la carne, Se você vai a uma igreja que serve com a carne, no le estás sirviendo a Dios. não está servindo a Deus. Porque la carne no puede agradar a Dios. Porque a carne não pode agradar a Deus. ¿Me entienden? Estão me entendendo? Vamos a primera carta, vamos a Colosenses 2, Vamos a Colossenses 2. capítulo 2, verso 16. Capítulo 2, verso 16. ¿Estás tomando nota? Você está anotando isso? Dice así: E diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. dice Pablo, nadie te juzgue en esto. Paulo disse: ninguém te julgue nisto. Días de fiesta, Dias de festa, lunas nuevas lua nova, o días de reposo. ou dias de repouso. Yo estuve 24 años como adventista del séptimo día Eu estive 24 anos como adventista do sétimo dia. y yo cumplía la fiesta judía. E eu cumpria a festa judaica. Digo, yo decía que lo cumplía. Digo, eu dizia que cumpria. Todos los sábados guardaba el sábado. Todos os sábados eu guardava. Yo no compraba ni vendía los sábados, Eu não comprava e nem vendia no sábado. ni prendía el televisor, E nem ligava a televisão. porque el sábado era santo. Porque o sábado era santo. Yo no era santo, el sábado era santo. Eu não era santo, o sábado era santo. Pero Pablo dice, nadie te juzgue Porém, Paulo disse: ninguém te julgue en días de fiesta, em dias de festa, lunas nuevas, luas novas, días de reposo. dias de repouso. Días de fiesta eran anuales, Dias de festa eram anuais. lunas nuevas mensuales Luas novas, mensais. y días de reposo E semanales. dias de repouso semanais. La Pascua era una fiesta anual, A Páscoa era uma festa anual. se hacía una vez al año. Se fazia uma vez ao ano. Nadie te juzgue en eso, Ninguém te julgue nisso, porque en Él estamos completos. porque nele estamos completos. Otra evidencia, Outra evidência. Romanos 14, Romanos 14, verso 17. verso 17. Dice así: Diz assim: porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pablo dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Paulo disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Si usted va a una iglesia que come en la Pascua, eso no es el reino de Dios. Se você vai a uma igreja que come a Páscoa, aquele lugar não é o reino de Deus. El reino de Dios no está ahí, O reino de Deus não está ali. porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Es gozo y paz en el Espíritu. É gozo e paz no Espírito. ¿Está entendiendo? Estão me entendendo? ¿Usted está en el reino? Você está no reino? ¿Está reinando en vida? Você está reinando em vida? Si está reinando es porque está en el reino. Se você está reinando é porque está no reino. Y si estás en el reino E se está no reino de Dios, no reino de Deus, no hay comida ni bebida. não há comida e nem bebida. Ahora, si usted es un judío Agora, se você é um judeu y está esperando el reino de Dios, e está esperando o reino de Deus, y está esperando que Cristo venga, e está esperando que Cristo y venha, está esperando que Cristo te liberte, e está esperando que Cristo te liberte, que Cristo sea sacrificado, que Cristo seja sacrificado, entonces cómase. então coma a ceia. Aquí no, váyase a otro lado. Aqui não, isso vai para outro lugar. Aquí no comemos la Pascua. Aqui nós não comemos a Páscoa. Aquí nos comimos a Cristo. Aqui nós comemos a Cristo. Aquí somos uno con Cristo. Aqui somos um com Cristo. Jesús lo anunció. Jesus anunciou. Jesús anunció el fin de este rudimento. Jesus anunciou o fim desse rudimento. ¿Usted lo sabía? En los días de su carne anunció el fin de este rudimento. Você sabia? Nos dias de sua carne, ele anunciou o fim desse rudimento. Vamos a verlo. Juan 6, Vamos ver em João 6, verso 54. verso 54. Dice así: Diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Jesús está hablando de la carne física y el vino físico. Jesus está falando da carne física e do vinho físico? Jesús está hablando de algo material. Jesus está falando de algo material? ¿Será que si tú te bebes la sangre de Cristo, Será que se você bebe o sangue de Cristo, tiene vida eterna? tem a vida eterna? ¿Será que si te comes el pedazo de pan, tienes vida eterna? Será que se você comer um pedaço de pão, tem a vida eterna? No. Não. El que come mi carne y bebe mi sangre. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue. Lo que Jesús está diciendo, el que cree en lo que yo voy a hacer. O que Jesus está dizendo é aquele que crê no que eu vou fazer. El que cree que la muerte mía le aplica justicia. Aquele que crê que a minha morte lhe aplica justiça. Ese tiene vida eterna. Esse tem a vida eterna. No está hablando del rudimento de la Pascua. Não está falando do rudimento da Páscoa. La Iglesia Católica usa ese verso A Igreja Católica usa esse verso para decir, oh, hay que comer la hostia porque ese es el cuerpo de Cristo. para dizer, tem que comer a hóstia, porque esse é o corpo de Cristo. Y si se cae, no se puede caer, hay que... E se cai, não pode cair isso, Porque ese es el cuerpo de Cristo. porque esse é o corpo de Cristo. Eso no es el cuerpo de Cristo. Esse não é o corpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es espiritual, O corpo de Cristo é espiritual, no es físico. não é físico. Hay mucha gente que comen eso todos los domingos Há muitas pessoas que comem isso todos os domingos y no tienen vida eterna. e não têm vida eterna. Judas comió. Judas comeu? Judas comió. Judas comeu? Dice que mojó el pan. ¿Verdad que sí? Disse que molhou o pão, verdade que sim? Participó de la cena, Participou da ceia, pero era un hijo de perdición. porém era um filho de perdição. Él no tenía vida eterna. Ele não tinha vida eterna. Vamos a otra evidencia de Jesús Vamos a outra evidência de Jesus, anunciando el fin de este rudimento. anunciando o fim desse rudimento. Lucas 22, Lucas 22, verso 15 y 16. verso 15 e 16. Dice así: Diz assim: E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. otra vez. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Diga conmigo, Diga comigo, esta Pascua. esta Páscoa. Jesús dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Jesus disse: Eu sempre desejei comer convosco esta Páscoa. Sigue leyendo. Continuando. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Jesús dijo, no comeré más Jesus disse: Não comerei mais de esta Pascua desta Páscoa, hasta que se cumpla en el reino de Dios. até que se cumpra no reino de Deus. Por eso Pablo dice que el reino de Dios Por isso Paulo disse que o reino de Deus no es comida ni bebida. não é comida e nem bebida. Cuando Cristo muere y resucita, Quando Cristo morre e ressuscita, se establece el reino de Dios. se estabelece o reino de Deus. Y una vez llega el reino de Dios, E uma vez que o reino de Deus chega, ya no hay que comer más la Pascua. já não tem que comer mais a Páscoa. Por eso Jesús dijo, Por isso Jesus disse: cuánto he deseado comer esta Pascua, Quanto eu desejei comer esta Páscoa, porque os digo que no la comeré más. porque eu vos digo que eu não a comerei mais. Diga, no la comeré más. Diga, eu não a comerei mais. Diga solo que está al lado suyo, Diga no la quem está comeré do más. teu lado, não a comerei mais. Oiga, Escute. ¿quién dijo no la comeré más? Quem disse não a comerei mais? Jesús. Jesus. ¿Tú eres uno con Jesús? Você é um com Jesus? ¿Cristo está en ti? Cristo está em você? Pues diga, yo tampoco la comeré. Pois diga, eu também não comerei. Si Jesús dijo no la comeré más Se Jesus disse eu não a comerei mais, y está en ti e está em você, y tú te la comes, e você a come, está contristando. está entristecendo.
está haciendo afrenta al Espíritu de e gracia. está fazendo afronta ao Espírito da graça. Oh, pastor, pero yo lo hago para mostrar amor en la iglesia. Ah, pastor, é porque eu faço para mostrar amor na igreja. Yo quiero mostrar fraternidad. Eu quero mostrar fraternidade. Yo sé que eso no significa nada, Eu sei que isso não significa nada. pero para que no se moleste el pastor. Mas eu faço para que o pastor não se aborreça. Yo quiero agradar a la Eu iglesia. quero agradar a igreja. Yo quiero agradar al hombre. Eu quero agradar ao homem. O agradas a Dios o agradas al hombre. Ou agrada a Deus ou agrada ao homem. El reino de Dios no es comida ni bebida. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Ahora vamos a ver Agora vamos ver otra evidencia en el Evangelio. outra evidência no Evangelho. Ya estamos llegando al final. Já estamos chegando ao final. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 15 al 22. verso 15 ao 22. Primera carta a los Corintios 10, Primeira carta aos Coríntios 10, 15 al 22. do 15 ao 22. Dice así: Diz assim: Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Oiga esto. Ouça isso. Cuando Pablo dice, Quando Paulo disse, el que bebe la sangre de Cristo, aquele que bebe o sangue de Cristo, es eso el que bebe el rudimento, ¿no? esse é aquele que bebe o rudimento, não? Pablo está diciendo, Paulo está dizendo, ¿es eso la sangre de Cristo? esse é o sangue de Cristo? Pablo dice, juzguen esto con entendimiento. Paulo disse, julguem isto com entendimento. ¿Es este rudimento la sangre de Cristo? Este rudimento é o sangue de Cristo? ¿Es ese pan el cuerpo de Cristo? Esse pão é o corpo de Cristo? Pablo está tratando de hacer entender a la iglesia Paulo está tratando de fazer a igreja entender que un pancito físico no es el cuerpo que pãozinho físico não é o corpo y un poco de jugo no es la sangre. e pouco de suco não é o sangue. Dice el próximo verso, Diz o próximo verso, 17. 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Todos participamos del mismo qué, Todos participamos do mesmo quê? pero no el pan de Israel, Porém, não o pão de Israel, no el pan de la fiesta judía. não o pão da festa judaica. Pablo está hablando del pan que es Cristo. Paulo está falando do pão que é Cristo. Todos hemos comido ese pan. Todos comemos esse pão. Todos hemos participado de ese pan. Todos participamos desse pão. De una vez y para siempre. De uma vez e para sempre. Hace 2000 años. Há 2000 anos atrás. Sigue diciendo. Continua dizendo: Vede, Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Hello. Hello? Pablo está comparando esa fiesta judía Paulo está comparando esta festa judaica con la fiesta que hacían los gentiles comiendo con los demonios. com a festa que os gentios faziam comendo com os demônios. Porque cuando tú comes algo en representación de, Porque quando você come algo em representação de, en símbolo de, em símbolo de, eso es tu carne. isso é a tua carne. Eso es para la carne, Isso é para a carne, para el diablo, para el demonio. para o diabo, para o demônio. Eso no es para Dios. Isso não é para Deus. ¿Me está entendiendo? Estão me entendendo? Cuando tú comes la Pascua judía, Quando você come a Páscoa judaica, o como tú le llamas la cena, la Eucaristía, la hostia, ou como você queira chamar, a ceia, a Eucaristia, a hóstia, eso es idolatría. isso é idolatria. Porque te estás comiendo algo en representación de. Porque você está comendo algo em representação de. Eso representa el cuerpo de Cristo. Isso representa o corpo de Cristo. Eso es idolatría. Isso é idolatria.
Eso estaba bien antes de Cristo. Isso estava bem antes de Cristo. Pero después de Cristo, Porém, depois de Cristo, ya nos comimos el pan. nós já comemos o pão. Porque el pan es Cristo. Porque o pão é Cristo. Somos uno con Cristo. Somos um com Cristo. Sigue diciendo, Continua dizendo. Verso 21. 21. Capítulo 10, verso 21. Sim. Capítulo 10, verso 21, 1 aos Coríntios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Pablo dice, ustedes no pueden participar del verdadero pan, Paulo disse, vocês não podem participar do verdadeiro pão, que es por la fe, que é pela fé, y a la vez participar de un rito, e no mesmo momento participar de um rito, porque está en contra. porque isso vai contra. Si ya te comiste el pan que es Cristo, Se você já comeu o pão que é Cristo, ¿para qué participar de un símbolo? para que participar de um símbolo? Sigue diciendo, Continua dizendo. Ou irritaremos o Senhor? aló, Alô? o irritaremos a quién. Ou irritaremos a quem? Quiere decir que el Señor se irrita Quer dizer que o Senhor se irrita cuando tú participas de una fiesta símbolo de Cristo. quando você participa de uma festa símbolo de Cristo? Juzguen los que tienen entendimiento. Julguem os que têm entendimento. Sigue diciendo, Continua dizendo. Ou irritaremos ao Senhor? Somos mais fortes nós do que Ele? ¿tú necesitas comer un pan? Você precisa comer um pão? ¿Tú sabes cuál es el problema del pan? Você sabe qual é o problema do pão? El problema de la cena, ¿sabe cuál es? O problema da ceia, você sabe qual é? Porque alguien diría, pero pastor, ¿por qué tanta cosa con un pancito y un juguito? Porque alguém diria, pastor, mas por que tanta coisa só com um pãozinho, um suquinho? Si eso es un rito muy solemne y trae mucha solemnidad y santidad a la iglesia. Isso é um ritual muito solene, traz muita solenidade e ritual à igreja. ¿Tú sabes cuál es el problema? Você sabe qual é o problema? Que cuando se va a participar de la cena Que quando se vai participar da ceia y cada uno tiene el pan en la mano, e cada um tem o pão na mão, el pastor que está al frente o pastor que está à frente comienza a decirte, começa a dizer a você, hermano, esto representa el cuerpo de Cristo. irmão, isto representa o corpo de Cristo. ¿Usted hizo algo malo hoy? Você fez alguma coisa má hoje? Recuerde si hizo algún pecado. Recorde-se se você fez algum pecado. Arrepiéntase ahora, pídale perdón a Dios. Arrependa-se agora, peça perdão a Deus. Reconcíliese con su hermano Reconcilie-se com seu irmão antes de comer el pan. antes de comer o pão. ¿Verdad que así es que hacen? É verdade que é assim? Quiere decir que el rudimento de la Pascua Quer dizer que o rudimento da Páscoa no te da una limpia conciencia, não te traz uma limpa consciência. te recuerda los pecados. Te faz relembrar os pecados. Por eso es que hay gente que cuando van a hacer cena Por isso é que há pessoas que quando vão fazer a ceia no van a la iglesia. não vão à igreja. Y si alguien va a la iglesia E se alguém vai à igreja y tuvo una discusión con la esposa por la mañana, e pela manhã teve uma discussão com a esposa, él dice, yo no voy a comer la Pascua hoy. então ele diz, não, hoje eu não vou comer a Páscoa. Hoy yo no voy a comer la cena. Hoje eu não vou tomar a ceia. Y se sienta por allá detrás. E se senta lá atrás. Y el problema es que si tú te sientas allá atrás, E o problema é que se você se senta lá atrás, el que está aquí al frente aquele que está aqui na frente dice, ¿por qué se sentó allá atrás? diz, por que se sentou aí atrás? Eso es que tiene algo escondido. Isso é porque ele tem algo escondido. Está em pecado. Está em pecado. ¿Es así o no es así? É assim ou não é assim? ¿Cuántos pasaron por eso? Quantos passaram por isso? Yo no fui el único. Eu não fui o único. Ahora vamos, oiga esto. Agora vamos, ouça isso. Este es el último verso que vamos a tocar. Esse é o último verso que nós vamos tocar. Y es el único lugar donde Pablo habla de la Pascua, de la cena. E é o único lugar onde Paulo fala da Páscoa, da ceia. Pablo le habla a la iglesia de los Corintios. Paulo fala à igreja dos Coríntios. ¿Quieren verlo? Querem ver isso?
Vamos allá, primera carta a los Corintios, capítulo 11, Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 17 al 31. verso 17 ao 31. Vamos a leerlo con calma. Vamos ler com calma. Dice así: E diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para o pior. Ok, Ok, la iglesia de los Corintios a igreja dos Coríntios era una iglesia niña, era uma igreja menina, era una iglesia carnal, era uma igreja carnal, porque era gentil porque era y gentílica estaba practicando una fiesta judía. e estava praticando uma festa judaica. Ellos estaban comiendo la Pascua, Eles estavam comendo a Páscoa, pero la gentilizaron, porém a gentilizaram, la modernizaron. a modernizaram. Y cuando Pablo les dice, E quando Paulo lhes disse: eso no es la Pascua, Isso não é a Páscoa, eso no es la cena, isso não é a ceia, en esto no los alabo. nisto eu não vos louvo. Si el apóstol Pablo llegara hoy a Brasil Se o apóstolo Paulo chegasse hoje ao Brasil y encuentra una iglesia gentil e encontrasse uma igreja gentílica practicando la fiesta judía de la cena, praticando a festa judaica da ceia, Pablo hubiera dicho, en esto no los alabo. Paulo teria dito: Nisto eu não vos louvo, Porque eso no era la cena. porque isso não era a ceia. Seguimos leyendo. Seguimos lendo. Verso 18. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. ¿Notas que Pablo dice que había disensión entre ellos? Você nota que Paulo disse que havia dissensões entre eles? Eso es una característica de una iglesia niña. Isso é uma característica de uma igreja menina. Cuando una iglesia está en rudimentos, Quando uma igreja está em rudimentos, en símbolos, em símbolos, es niña. é criança. Y cuando es niña, E quando é criança, hay pleitos, há divisões, ira, iras, celos. ciúmes. Pero cuando la iglesia deja los rudimentos, Porém, quando a igreja deixa os rudimentos, va hacia la perfección, vai à perfeição, va hacia la madurez. vai amadurecendo, a maturidade. Pero tú no puedes madurar con el rudimento. Porém, você não pode amadurecer com o rudimento. Oh, yo voy a continuar con la Pascua, pero sigo madurando. Ah, eu vou continuar com a Páscoa, mas eu continuo amadurecendo. Pablo dice, dejando ya, Paulo disse: deixando já, vamos adelante a la perfección. sigamos adiante à perfeição. Sigue leyendo. Continuando, verso 20: De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pablo estaba diciendo que eso no era la cena del Señor. Paulo estava dizendo que isso não era a ceia do Senhor. Sigue. Continuando, 21. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Pablo está diciendo, eso no se hace en la iglesia, Paulo estava dizendo: isso não se faz na igreja, eso se hace en las casas, isso se faz em casa. porque los judíos lo hacían en las casas, Porque os judeus faziam isso nas casas, pero los gentiles lo hacían en la iglesia. mas os gentios faziam na igreja. Y Pablo dice, E Paulo disse, ¿cómo dice Pablo de la iglesia en el como verso? disse Paulo da igreja, Verso 22. Verso 22. ¿O despreciáis a la iglesia de Dios? Ou desprezais a igreja de Deus? Porque en la iglesia tú no puedes venir con símbolos, Porque na igreja você não pode vir com símbolos. porque en la iglesia está el Dios vivo, Porque na igreja está o Deus vivo, el Cristo resucitado, o Cristo ressuscitado. y eso hay que respetarlo. E isso é necessário respeitar. Eso hay que respetarlo antes que a los hombres. Isso tem que respeitar em vez de respeitar os homens. Hay que respetar a Dios antes que a las tradiciones. É necessário respeitar a Deus antes de respeitar os homens Y las tradiciones. e as tradições. ¿Usted respeta a Dios? Você respeita a Deus? ¿Usted se somete a Dios? Você se submete a Deus? Sigue leyendo. 23.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Atienda bien. Preste atenção. Pablo dice, Paulo disse: les voy a decir lo que yo recibí del Señor. eu vou dizer a vocês o que eu recebi do Senhor. Cuando el Señor estaba con los discípulos, Quando o Senhor estava com os discípulos, en esa Pascua que leímos, naquela Páscoa que nós lemos, Pablo no estaba allí. Paulo não estava ali. ¿Recuerdan? Você se lembra? Pablo no estaba presente Paulo não estava presente cuando Jesús estaba con los 12 discípulos. quando Jesus estava com os 12 discípulos. Pero Jesucristo le dijo a Pablo lo que pasó esa vez. Porém, Jesus Cristo disse a Paulo o que aconteceu lá. Jesucristo le habló a Pablo lo que él hizo ese día. Jesus Cristo falou a Paulo aquilo que ele fez naquele dia. Y también le dijo: Pablo, no lo hagan más porque nuestra Pascua, su Pascua soy yo. E também lhe disse: Paulo, não faça mais, porque a nossa Páscoa, a sua Páscoa, sou eu. Por eso Pablo dice: nuestra Pascua es Cristo. Por isso Paulo disse: nossa Páscoa é Cristo. Ahora, Pablo no está diciendo que hay que hacerlo de esta manera. Agora, Paulo não está dizendo que tem que se fazer desta maneira. Lo que Pablo está diciendo es que Jesucristo le dijo a él cómo fue que pasó. O que Paulo está dizendo é que Jesus Cristo disse a ele como foi que aconteceu. Y como los corintios lo estaban haciendo, no era así. E como os coríntios estavam fazendo, não era assim. ¿Me están entendiendo? Estão me entendendo? Y es la única ocasión donde Pablo habla de eso. E é a única ocasião em que Paulo fala disso. No lo habla más nada. Não fala mais nada. Y después dice: en esto no los alabo. E depois disse: nisso não vos louvo. Porque Pablo le hablaba a una iglesia carnal. Porque Paulo falava a uma igreja carnal. Él quiso comunicarles una segunda gracia, Ele quis comunicar a eles uma segunda graça, pero no pudo. porém não pôde. Sigue leyendo. Continuando, verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Pablo está diciendo Paulo está dizendo que juzguemos sabiamente, que julguemos sabiamente, que nos examinemos. que nos examinemos. Si Cristo está en ti, Se Cristo está em você, tú necesitas participar de una fiesta judía. você precisa participar de uma festa judaica. Pablo lo que está diciendo, O que Paulo está dizendo? que los que comen ese pan Que aqueles que comem esse pão indignamente, indignamente, hay muchos muertos, há muitos mortos, enfermos, enfermos, debilitados. doentes. ¿Sabes por qué? Sabe por quê? Porque no están respetando la sangre de Cristo. Porque não estão respeitando o sangue de Cristo. Cuando alguien del nuevo pacto Quando alguém do novo pacto, que tiene a Cristo en su corazón, que tem a Cristo em seu coração, que es uno con Dios que é um com Deus, y participa de ese e rudimento, participa desse rudimento, le hace afrenta al Espíritu de gracia faz afronta ao Espírito da graça. y eso trae enfermedad. E isso traz enfermidade. Y Pablo dice que muchos duermen E Paulo disse que muitos dormem, porque están haciendo la afrenta a Jesucristo. porque estão fazendo afronta a Jesus Cristo. ¿Tú sabes qué es lo que conviene? Você sabe o que convém? Para que no haya muertos, enfermos y debilitados en la iglesia. Para que não haja mortos, enfermos e doentes na igreja, Juzgue dignamente la muerte de Cristo julgue dignamente a morte de Cristo y no coma más. e não coma mais.
Porque si te la comes, Porque se você a come, no está discerniendo el cuerpo de Cristo. não está discernindo o corpo de Cristo. Eso no es el cuerpo de Cristo. Esse não é o corpo de Cristo. ¿Tú quieres estar en debilidad? Você quer estar em debilidade? ¿En enfermedad? Em enfermidade? ¿Con el espíritu contristado? Com o espírito entristecido? No. Não. Vamos a terminar con una evaluación, a ver si usted está entendido en esto. Vamos terminar com uma avaliação para ver se você está entendido nisso. Yo le voy a hacer un examen Eu vou fazer um exame a vocês y usted me va a contestar. e você vai me responder. ¿Listo? Prontos? Usted conteste la pregunta correcta. Você responda a pergunta correta. Usted me va a decir cuál pregunta es correcta. Você vai me dizer qual pergunta está correta. Número 1. Número 1. Los discípulos recibieron instrucciones de ir a preparar Os discípulos receberam instruções de ir preparar A. La Santa Cena. a Santa Ceia. ¿Cierto o falso? Certo ou falso? B. B. La Sagrada Comunión. A Sagrada Comunhão. C. La Cena para los Santos. C. A ceia para os santos. D. La Pascua Judía. D. A Páscoa judaica. 2. 2. La Pascua Judía fue A Páscoa judaica foi A. Una fiesta para practicar por siempre. A. Uma festa para ser celebrada para sempre. B. Un cordero que había que sacrificar por todos los tiempos. B. Um cordeiro que seria sacrificado todo o tempo. C. Una sombra de la verdadera Pascua que venía. C. Uma sombra da verdadeira Páscoa que viria. Eso. Assim é. 3. 3. Mencione 3 versos del Evangelio que aclaren este tema. Mencione 3 versos do Evangelho que aclarem este tema. Ya lo leímos en el estudio. Já os lemos no estudo. Primera carta a los Corintios 5:7. Primeira carta aos Coríntios 5:7. Hebreos 9:10. Hebreus 9:10. Colosenses 2:16. Colossenses 2:16. Romanos 14:17. Romanos 14:17. Y por último, número 4. E por último, número 4. Marque la verdadera o la falsa de las siguientes conclusiones. Marque F ou V nas seguintes conclusões. A. A. La Pascua es un símbolo que hay que seguir practicando. A Páscoa é um simbolismo que tem que se continuar praticando. Falso. B. La Pascua fue una fiesta judía para practicar nosotros los gentiles. B. A Páscoa foi uma festa judaica para nós, gentios, praticarmos. C. El verdadero cordero se sacrificó una vez y para siempre. C. O verdadeiro cordeiro se sacrificou uma vez para sempre. D. Cristo es nuestra verdadera Pascua y ya fue sacrificado. D. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa e já foi sacrificado. E. Pablo alababa a los corintios al practicarla. É, Paulo louvava aos coríntios ao praticá-la. F. F. El reino no consiste en comida o bebidas o fiestas judías. O reino não consiste em comidas, bebidas ou festas judaicas. ¿Quién quiere continuar comiendo de la Pascua? Quem quer continuar comendo a Páscoa? ¿Te es lícito? É lícito a você? ¿Le es lícito? É lícito. Sí. Sim. Si tú quieres, puedes salir y todos los domingos comer la Pascua. Se você quer, pode sair e todos os domingos comer a Páscoa. Porque te es lícito, ¿verdad que sí? Porque é lícito a você. Verdade que sim? Le es lícito, É lícito, pero no conviene. porém não convém. ¿Le es lícito untarte aceite? É lícito te ungir com azeite? Usted puede, Você pode, pero no te conviene. mas não te convém. ¿Te es lícito que vayas a tu iglesia y bautices en agua? É lícito que você vá à tua igreja e batize em água? Porque todo te es lícito. Porque tudo é lícito para Pero no você, te conviene. porém não te convém.
¿Te es lícito guardar el sábado? É lícito a você guardar o sábado? Como lo hice yo por 24 años. Como eu fiz por 24 anos? Pero no me convino. Porém, não me convinha. No me ayudó. Não me ajudou. ¿Cuántos están en el nuevo pacto? Quantos estão no novo pacto? Diga, mi Pascua es Cristo. Diga, minha Páscoa é Cristo. Ya sacrificado. Já sacrificado. En Él estoy completo. Nele estou completo. No me falta nada. Não me falta nada. Muerto al pecado. Morto ao pecado. Libre de la ley. Livre da lei. Vivo para Dios. Vivo para Deus. Sentado en lugares celestiales. Assentado em lugares celestiais. Perfecto para siempre. Perfeito para sempre. Reinando en vida. Reinando em vida. Abba Padre. Abba, Pai. Eso es. Assim é. Vamos a estar en pie. Vamos estar em pé. Y saluda a tu hermano. E cumprimente o teu irmão. Y dile, yo no como la Pascua ya. E diga a ele, eu já não como a Páscoa. Yo no la comeré más. Eu não a comerei mais. Ya yo tengo a Cristo. Eu já tenho a Cristo.